Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nessas aulas aqui, nas aulas 16, estamos vendo o quê? Estamos vendo circuitos integrados. E aqui vamos ver circuitos integrados, amplificadores de áudio, circuitos integrados analógicos, amplificadores de áudio. Isso veio a melhorar muito a parte de amplificação de áudio, porque às vezes o amplificador de áudio, quando você construir com transistores, ele se torna um elemento bastante grande, bastante sujeito a falhas, mau contatos, problemas de conexão. Quando você coloca toda a parte ativa de amplificação dentro de um CI, ou quase toda a parte ativa dentro do CI, isso torna muito mais fácil a operação, a montagem, e também fazer amplificadores mais compactos. Olha lá. CIs analógicos amplificadores de áudio. Eu tenho aqui três exemplos. O TDA 7561, o TDA 7293 e o TDA 2040. Cada um aqui tem seu estilo, seu jeito, sua potência, sua maneira de ser. Vamos dar uma olhadinha. Para começar, no TDA 2040. Olha lá. Potência máxima, amplificador de 22 watts. Alimentação é simétrica, ou seja, eu preciso de uma alimentação positiva e outra negativa de 20 volts, até 20 volts. Então ele consegue ter os 22 watts com alimentação positiva e negativa de 20 volts. Então eu tenho o mais B aqui, 20 volts, e o menos V, menos 20 volts. Então, capacitores para filtragem. Tenho aqui a minha entrada, capacitor de desacoplamento, resistor de polarização, sinal de entrada, pino de alimentação positiva, pino de alimentação negativa, pino de saída, o pino 4, uma rede de realimentação, realimenta aqui no pino 2, uma relação do sinal de saída, desacoplamento aqui DC, um filtro de saída para evitar que esse amplificador oscile, e a minha carga, o meu alto-falante aqui. Então, tenho aqui o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 componentes com ele. Faça um amplificador de 22 watts. Se você for fazer um amplificador desse transistorizado, com certeza você vai precisar aí de pelo menos uns 45, 50 componentes. Então, TDA 2040, por exemplo, tem um grau de integração razoável e permite fazer um amplificador operacional com certa facilidade. Lembrando, ele tem uma parte de carcaça, então ele precisa de dissipador. Ele aquece, na função de gerar aqui potência em áudio, ele aquece, e você precisa de um bom dissipador de calor para montar o nosso amigo aqui. Nós vimos numa aula passada informações sobre dissipadores de calor. Olha aqui, senhores, TDA 7293, potência máxima 100 watts, tensão de alimentação 120 volts, também opera com tensão simétrica. Então eu tenho aqui mais V, menos V. Então, mais 120, menos 120, o terra aqui. Capacitores, aqui, C7 e C6, C9 e C8 de desacoplamento, manter tanto o positivo quanto o negativo aqui estáveis. Tenho aqui a minha entrada de áudio, uma rede de realimentação complexa aqui, um capacitor auxiliar aqui, e a minha saída aqui no pino 14, permitindo o uso de alto-falantes de 4 ou 8 ohms. Aí tem que se ver na fidelidade especificamente onde eu consigo a melhor relação de potência. E ele tem alguns elementos interessantes. Ele tem uma tensão que chaveia aqui no pino 10 através do resistor R5, e com o capacitor C3 para tirar ruído. O multi, ou seja, eu ligo aqui, ele me desliga internamente o sistema de amplificação. Então eu posso fechar aqui. Aqui pode entrar um ruído que não vai sair no alto-falante. E standby. Então o que eu faço? Ele tem um certo consumo de energia quando ele está operando. Vamos dizer que eu coloco o mute, mas ele vai continuar consumindo uma certa energia. Quando eu ligo o standby, ele praticamente me desliga a saída de potência do amplificador. Então, mesmo ligado na alimentação, quando em standby ele economiza energia. Ele usa muito pouca energia para se manter operando. Ele bloqueia uma série de funções internas do amplificador. Notem que também aqui uma quantidade pequena de componentes me permite uma potência apreciável. 100 watts é uma potência máxima bastante interessante para áudio.
E eu tenho aqui, né, o TDA 7561, uma proposta um pouco diferente, né? Olha lá, tensão máxima, né, 18 volts, né, e notem, né, tensão de alimentação simples, eu não preciso que ela seja simétrica, né, tensão de alimentação simples aqui aplicada, né, VCC1 e VCC2, né. Então tenho aqui alguns elementos de terra, alguns capacitores de desacoplamento, né, uma informação de saída aqui, né, para a indicação de funcionamento, e tenho aqui um bus, né, tenho aqui alguns pinos, né, que me permitem fazer o quê? Que me permitem, né, aqui com os códigos que são colocados aqui, entender como está o amplificador aqui dentro. Dados de temperatura, dados de corrente quiescente, condição de carga, né? E olha só que interessante, ele tem 4 vezes 25 watts, ou seja, eu tenho 4 amplificadores de 25 watts. Né? Isso aqui é muito útil, né? Quando eu tenho, né, por exemplo, amplificador automobilístico. Né? Então, tem 4 canais aqui, né? Uma tensão um pouco maior do que a usada normalmente, mas provavelmente ele deve operar com 12 volts também. Você precisa dar uma olhadinha lá na folha de dados, o datasheet. Né? Então, tenho aqui 4 amplificadores de 25 watts. Nota, eu tenho 100 watts de potência dividido em 4 canais. Interessante também. Então, isso aqui são 6 amplificadores de áudio, né? 6 analógicos. Senhores, na próxima aula vamos ver o que? 6 analógicos amplificadores de AVF. Se você está achando interessante, a aula completa sobre circuito integrado pode ser vista nesse link aqui que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.